Olá pessoal, gravando então mais um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor. Para quem não me conhece, quem é novo no meu canal, eu sou cromoterapeuta há mais de 35 anos, trabalho com a cromopuntura propriamente dita, que é a junção da acupuntura com a cromoterapia, onde eu trato as pessoas com seus diversos problemas presencialmente e também tendo online através do meu telefone, através do WhatsApp, se quiserem contato. O número do meu telefone é 54 9 91 40 11 32. E ao longo, desde a década de 80, eu procuro desenvolver então todo um trabalho relacionado a terapias alternativas e também ao estudo da espiritualidade, onde eu sempre me identifiquei muito por questionar muitas coisas sobre a vida, sobre as questões relacionadas a estar encarnado, a estar desencarnado, o que é um espírito, existe reencarnação, existe plano espiritual ou não existe. Então eu sempre procurei pesquisar, estudar todos esses assuntos e outros tantos mais. E hoje em dia, então, com o meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor, eu procuro trazer a cada vídeo um novo conhecimento, um novo assunto que possa acrescentar algo para vocês que acompanham o canal e que possa, quem sabe, esclarecer melhor, que possa tirar dúvidas. Se quiserem inclusive colocar perguntas, coloquem nos comentários. E hoje então eu vou trazer o assunto que eu achei interessante, um trecho do livro A Gênese do Allan Kardec. Allan Kardec, acredito que a maioria sabe, conhece, já ouviu falar pelo menos. Foi um professor de ciências francês no século XIX e que, com certeza, com uma missão muito grande, lá pelas tantas despertou para o interesse em relação às reuniões espirituais, vamos dizer assim, que não eram ainda espíritas, porque não existia o espiritismo naquela época. E ele, como homem de ciência, pesquisador, ele procurou acompanhar algumas sessões e começou a identificar em muitas delas uma realidade transcendente que se manifestava. E em cima disso, de cada reunião que ele frequentava, ele passou então a anotar, fazer anotações, fazer perguntas. Daí que surgiu os 5 livros básicos do Espiritismo, que daí surgiu a palavra Espiritismo, né? E entre esses 5 livros básicos, que a maioria mesmo dos espíritas não conhece, é pouco falado, é pouco estudado, é a Gênese. Então, nesse livro A Gênese é que eu vou trazer hoje um pouco do conhecimento citado ali e que diz respeito ao momento atual que estamos vivendo, dessas transformações do planeta, transformações do clima, transformações das pessoas, conflitos nas pessoas, modificação das energias no planeta Terra, manifestações de vários fenômenos, constantemente fotografado, filmado. E então diz aqui, então, lendo para vocês um trecho da Gênese. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial no planeta,
de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se, e os homens, que mais opostos lhe são, para ela trabalham a seu mau grado. Geralmente as pessoas resistem, né, à ideia de mudança, qualquer que seja, e essa humanidade, como diz ali, o espírito comunicante que inspirava o Allan Kardec, falou, né, que geralmente a humanidade segue, mesmo de mau grado, a evolução que está em curso, né? Se lá em 1868, que foi quando foi lançado o livro A Gênese, 1868, já falava isso, imagina agora, né? Então, continuando, né? A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história, como estão hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Aliás, todos sabem quanto ainda deixa a desejar a atual ordem de coisas. Depois de se haver, de certo modo, considerado todo o bem-estar material, produto da inteligência, logra-se compreender que o complemento desse tempo, aliás, desse bem-estar, somente pode achar-se no desenvolvimento moral. Então, aí evidenciando, né, aquilo que justamente hoje não vivemos, que é foi deixado de lado a evolução moral, a evolução interior, a tomada de consciência interior, e o ser humano, na sua maioria, focou somente a evolução a nível material, né? Então, continuando, quanto mais se avança, tanto mais se sente o que falta, sem que, entretanto, se possa ainda definir claramente o que seja. É isso efeito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Surgem desejos, aspirações que são como que o pressentimento de um estado melhor. Bem atual esse texto, vocês não acham? Falando justamente, né, de quanto mais se avança, mais fica claro, em outras palavras, a crise que se vive, né? E continuando, mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. Lembrando que, para o plano espiritual superior, o que eles chamam de passageiro, para nós aqui encarnados, podem demorar décadas e décadas e décadas. Então é bem isso que nós estamos vivendo, né? Com o passar do tempo, se a gente pegar como referência o século XIX, quando foi lançado o livro, e contarmos de lá para cá, a gente vai ver que com o passar do tempo, cada vez mais as crises se aprofundaram, se manifestaram, de tudo, em todos os níveis, né? Social, econômico, espiritual. Então, realmente são perturbações que para nós encarnados não parece ser tão passageira, né? É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Então,
Interessante aqui mencionar, né, que fala que o conflito de ideias é que vai gerar uma desarmonia maior, e hoje nós vemos, né, os conflitos aí entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos e a Europa e China. Então, um conflito constante entre a dificuldade do ser humano se harmonizar, se equilibrar, tanto individualmente como coletivamente. E os cataclismos, como ele fala ali, na realidade são decorrências do planeta em transformação, né? Decorrências de toda essa mudança, dessa, como muitos dizem, dessa purificação que está ocorrendo no planeta, onde através de terremotos, de enchentes, de furacões, de erupções vulcânicas, tornados, vão acontecendo mudanças no planeta, vai havendo a destruição do mundo material criado pelo ser humano, milhares de desencarnes coletivos, mas tudo isso não é obra do acaso, tudo isso faz parte desse trabalho maior de mudança, de evolução no nosso planeta e dessa humanidade, já que esse sistema que se vive hoje caducou, esse sistema está totalmente corrompido e há necessidade realmente de se repor o reequilíbrio, se repor a harmonia, como aliás nunca houve nesse planeta de uma forma plena, né? Foi apenas até hoje existiu parcialmente. Então, continuando, se a Terra já não tem que temer os cataclismos gerais, nem por isso deixa de estar sujeita a periódicas revoluções, cujas causas, do ponto de vista científico, se encontram explicadas nas instruções seguintes, promanentes de dois espíritos eminentes. E aqui diz que esse trecho foi tirado de comunicações dadas à Sociedade de Paris e publicadas na Revue Spirité, a revista espírita, né, de outubro de 1868. Essa comunicação foi dada por Galileu sobre as revoluções do globo. Então aqui fala uma psicografia, né, do Galileu. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações e etc., experimenta revoluções que demandam milhares de séculos para sua realização completa. Porém que, como as revoluções mais breves, passam por todos os períodos, desde o de nascimento até o de um máximo de efeito, após o qual há decrescimento até o limite extremo, para recomeçar em seguida o percurso das mesmas fases. O homem apenas apreende as fases de duração relativamente curta e cuja periodicidade ele pode comprovar. Algumas, no entanto, há que abrangem longas gerações de seres e, até, sucessões de raças, revoluções, essas cujos efeitos, conseguintemente, se lhe apresentam com caráter de novidade e de espontaneidade. Ao passo que, se seu olhar pudesse projetar-se para trás, alguns milhares de séculos, veria entre aqueles mesmos efeitos e suas causas uma correlação de que nem sequer suspeita. Esses períodos que, pela sua extensão relativa, confunde a imaginação dos humanos, não são, contudo, mais do que instantes na duração eterna. Então, sempre lembrando que para o plano espiritual, séculos não é um grande período de tempo. Vocês imaginem 1 ano, 10 anos. Então, na realidade, o plano espiritual superior vê tudo como um conjunto de sucessões, um conjunto de evolução que não para de mudar. Como lhe diz ali, para uma pessoa que está encarnada,
a ideia de uma mudança, às vezes, que ocorra em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos, vai parecer longa, vai parecer extensiva demais, mas para o plano espiritual isso não é nada. E faz tudo parte de um tempo que o plano superior dá para a humanidade de evoluir, para a humanidade crescer, mudar. E se a humanidade não muda, como é o momento que nós estamos vivendo, essa finalização termina ocorrendo por intervenção dos planos superiores, já que tudo tem um limite e tudo segue uma ordem, uma harmonia e um equilíbrio. Por isso que as pessoas têm dificuldade de entender o porquê que as coisas acontecem, como acontecem, né? As pessoas ficam perdidas, ficam muitas vezes até revoltadas com Deus, com o plano espiritual. Então, na realidade, porque justamente não compreendem o todo. E seguindo aqui mais um trecho, num mesmo sistema planetário, todos os corpos que o constituem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas são nele solidárias e nem um só há dos efeitos que designais pelo nome de grandes perturbações que não seja a consequência da componente das influências de todo o sistema. Então aqui Galileu fala nessa psicografia que realmente todos os planetas se influenciam, inclusive os espíritos dos outros planetas que compõem as outras humanidades em seus diferentes níveis de evolução. Lembrando que a Terra é o planeta mais atrasado desse sistema solar, onde o Sol é a nossa estrela principal. Então existe uma influência benéfica de espíritos de outros planetas mais evoluídos que a Terra, que chegam até a Terra para trazer uma evolução, trazer uma inspiração. Apenas um outro planeta, lembrando agora, é inferior à Terra, que é Urano. Urano está no nível mais primitivo, mas pelas fontes, por várias fontes, né, passadas a nível sutil espiritual, a Terra então estaria recebendo toda essa influência positiva, e Urano é inferior em evolução, mas não possui uma humanidade inferior, atrasada mais que a Terra. Simplesmente existem outros planos que o plano superior, o plano cósmico, designa para esse planeta. E aqui continuando, então, Galileu fala: vou mais longe, digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros, na razão da proximidade ou do afastamento resultantes do movimento de translação deles, através das miríades de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Ainda vou mais longe, digo que a nossa nebulosa, se refere à galáxia, né, que é como um arquipélago na imensidade, tendo também seu movimento de translação através das miríades de nebulosas, através das inúmeras outras galáxias, sofre a influência das de que ela se aproxima. Então, a Terra sofre influência dos planetas que giram ao redor do Sol, dentro de um mesmo sistema. O Sol, por sua vez, influencia, obviamente, a Terra e os outros planetas, mas também, assim vai sucessivamente, como ele fala aqui, que as galáxias influenciam umas às outras constantemente num infinito de mudança, de evolução. Então, uma coisa gigantesca, como vocês podem observar, né? Sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, ou seja, as galáxias reagem sobre as galáxias. Os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros e assim sucessivamente até ao átomo.
E eu diria aqui sucessivamente também que na época não se conhecia nada além do átomo, nada menor, melhor dizendo, do que o átomo, nas subpartículas que compõem o átomo, como os elétrons, os prótons, os quarks, os neutrinos e etc. Continuando, tal em cada mundo, revoluções locais ou gerais que não parecem perturbações porque a brevidade da vida não permite se eles percebam mais do que os efeitos parciais. Ele fala a brevidade da vida material, né, de um ser encarnado. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que ela sofre podem, pois, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas enfermidades que atacam de modo geral as plantas, os animais e os homens. Enfermidades que, como todos os flagelos, são, para a inteligência humana, um estimulante que a impele, por força da necessidade, a procurar meios de os combater e a descobrir leis da natureza. Então aqui a gente vê muito evidente também que ele coloca a influência então dessas mudanças do cosmos, né? A influência das energias externas ao planeta Terra que chegam até a Terra e que trazem mudanças, trazem modificações no comportamento do ser humano a nível mental, emocional, mas também a nível físico, né? Então tem muita coisa que as pessoas hoje sentem que são em relação tanto positivamente, como se sentir bem, se sentir revigorado, como infelizmente a maioria das pessoas atualmente se sentem mais doentes, mais desequilibradas, mais enfermas no modo geral, justamente porque as mudanças energéticas do planeta, sobre isso eu falei em alguns vídeos anteriores meus, termina influenciando o estado de saúde das pessoas, porque se as pessoas não estão condizentes com o ritmo evolutivo, elas ficam com a sua energia densa, com a sua energia bloqueada, automaticamente as energias superiores que vêm com uma frequência mais alta, como a gente vê nas frequências Schumann, também tem um vídeo que eu falo sobre as frequências Schumann ou ressonância Schumann. Então essa frequência Schumann é uma prova de que a frequência do planeta está mudando. Então a humanidade deveria estar acompanhando essa mudança, acompanhando essa alta frequência, essa mudança da frequência para mais, e não ficar mais naquele velho padrão de sempre. Mas, infelizmente, é o que acontece. Então ele continua aqui, mas a matéria orgânica, a seu turno, reage sobre o espírito. Este, pelo seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre influências que lhe modificam as disposições, sem, no entanto, privá-lo do livre-arbítrio, que lhe sobreexcitam ou atenuam a atividade e que, pois, contribuem para o seu desenvolvimento. A efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população entre os homens de uma mesma raça não é coisa fortuita, nem resultado de um capricho. Tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência inconsciente, a princípio, não passando de vago desejo de aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação, depois por atos que levam às revoluções sociais, que, acreditai-o, também têm sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Se não tivéssemos a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, veríeis as correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos,
nada de místico vejais nessas palavras, vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. E essa lei, com certeza, é a lei da evolução. E assim termina essa comunicação do Galileu, dessa psicografia do Galileu, passada naquela época. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Tem muito mais coisa, obviamente sempre tem muito mais coisa, né? Para a gente entender, para a gente conhecer, para se ler, para se estudar. Basta a gente querer se dedicar, basta a gente querer, a gente dar abertura para toda essa realidade maior, obviamente com seriedade, com consciência, sabendo que estamos aí vivenciando todas essas mudanças, embora muitos não acreditem, muitos desprezam até essas mudanças. Então é isso aí. Se gostaram, lembre de se dar o like, se inscrever no meu canal e até um próximo vídeo onde gravarei mais algo sobre o assunto. Obrigado enquanto pela atenção e até a próxima vez.